Quando a minha filha Catarina tinha cerca de 4 meses de vida, a pele do corpo dela começou a se soltar literalmente. Era uma bactéria agressiva, uma condição com um nome que eu nunca havia ouvido falar, síndrome da pele escaldada. E a pele dela, ela foi soltando, deixando, imagina, aquele corpinho de bebê em carne viva, como se ela tivesse sofrido queimaduras bem graves, sabe? Era impossível pegar ela no colo sem machucar, sem ela chorar, era impossível amamentar, era impossível tocar nela sem causar nenhuma dor. E ela foi internada às pressas na UTI infantil. E eu lembro do momento em que eu entrei naquele quarto, todas aquelas máquinas, os bips, aquele cheiro de hospital, e eu olhei ali para minha filha, enfaixada, ferida, vulnerável, com a pele toda solta, e meu coração não suportou. Eu, o pai, o provedor, o homem que deveria proteger, não podia fazer absolutamente nada. E ali uma impotência me esmagou. E eu vou ser honesto com você, porque esse canal é justamente sobre honestidade sem filtro. Eu não tive ali força para ficar no quarto. Eu saí. Eu fui para o corredor do hospital, eu desabafei, eu desabei, eu chorava como uma criança, perdido, quebrado. E a minha oração naquele corredor não foi bonita, não foi teologicamente polida, foi uma briga ali, foi um grito com Deus. Deus, por que ela? Por que tão pequena? O Senhor vai levar ali a minha filha. Enquanto eu desmoronava do lado de fora, minha esposa Agi, ela ficou destruída por dentro, mas ela ficou. Ela não saiu do lado da Catarina. Ela orava, ela cantava canções ali, louvores, ela colocava a mão de leve sobre ela, mesmo sabendo que o toque doía, só para Catarina ali saber que ela não estava sozinha. E naquele dia, e naqueles dias, a Gisele foi a força que eu não tive. E eu fui ali apenas um santo imperfeito prostrado no corredor. E aí veio o pior. Se tem uma coisa pior do que notícia ruim, é esperar sem mudança. Foram ali 8 dias. E para quem ouve, talvez seja só uma frase, 8 dias, mas para quem viveu, parecia uma eternidade. 8 dias de angústia, 8 noites de medo. Os médicos trocavam ali remédios, não sabiam mais o que fazer, dia após dia, tentativa após tentativa, e não tinha nenhuma resposta no corpo dela. Isso me afligia cada vez mais. Cada visita médica, a minha esperança ali era esmagada, né, por uma doença ali que não estava recuando. E a minha fé oscilava, e eu me perguntava, onde está Deus, né, o que tinha feito o milagre daquela criança nascer? Imagina eu, pai, mais de 40 anos, minha esposa também. E então, quando, sabe aquela esperança que a gente tem, aquela esperança humana, parecia se esgotar, algo aconteceu, né? E quase ali como uma inspiração súbita, e eu creio que ela veio do alto, a equipe médica decidiu combinar os remédios de um jeito que ainda não tinha tentado. Não foi mágica, foi uma resposta. E diante ali dos nossos olhos cansados, a Catarina começou a reagir. Primeiro ali um pequeno sinal, e depois outro. A febre foi cedendo, a pele ali começou a parar, descamar e começou a se regenerar, e aquele peso da morte deu lugar a uma leveza da vida. E dias depois, a médica ali responsável pela UTI, ela chamou minha esposa para conversar. A Gisele ali se preparou para ouvir instruções técnicas, mas o que ela ouviu foi uma confissão. A médica olhou ali para minha esposa, ela disse, mãe, nós achamos que perderíamos sua filha. Não sabia mais o que fazer, mas a sua oração é forte. Deus a curou. Ouvir isso dentro de um hospital, da boca de alguém treinado pela ciência, não tem preço. Foi como se Deus assinasse o prontuário ali. A Catarina, ela se recuperou. E hoje ela corre, ela brinca, ela vive plenamente a sua vida. Mas restou ali uma pequena marca no corpo dela.
uma pequena marca de toda aquela situação que ela passou. E num mundo que idolatra a estética, a perfeição, o filtro, a tendência natural seria querer esconder aquela marca, seria de querer apagar. Mas nós escolhemos o caminho oposto. Nós celebramos e nós ensinamos para ela que aquela cicatriz, ela não é um defeito, ela é um memorial, é um lembrete ali gravado na pele de que o Deus do universo segurou ela quando nada mais podia segurar. E aqui eu aprendi uma das lições mais profundas da minha vida. O milagre, ele nem sempre apaga a marca. Às vezes, a marca é a prova do milagre. Pensa comigo, quando Jesus ressuscitou, ele podia ter voltado com um corpo perfeito, não é? Sem nenhuma cicatriz. Mas ele manteve as marcas dos cravos nas mãos e nos pés, justamente para que Tomé pudesse crer. As cicatrizes, elas contam história de redenção. Elas mostram onde a gente foi ferido. Sim, mas principalmente mostram onde a gente foi curado. Existe uma arte japonesa antiga chamada kintsugi. Quando a cerâmica valiosa quebrava, os artesãos japoneses, o que eles faziam? Eles não jogavam os cacos fora. Eles colavam os pedaços de volta usando uma mistura de laca com pó de ouro. E o resultado era uma peça cheia de cicatrizes douradas. E olha a filosofia aqui por trás disso. A peça quebrada e reparada é considerada mais bela, mais valiosa do que a peça original que nunca tinha quebrado. Por quê? Porque agora ela tem história. As rachaduras, elas não são escondidas, elas são destacadas com ouro. E você é o vaso de kintsugi de Deus. Talvez a religiosidade tenta te ensinar a esconder as suas rachaduras, a passar maquiagem na falha, a tirar aquela marca, a mostrar só o lado intacto para a sociedade. Mas a graça, ela faz o oposto. A graça é o ouro divino que une os cacos da sua vida. Onde você ali quebrou pelo pecado, Deus coloca o ouro do perdão. Onde você quebrou pela dor, Deus coloca o ouro do consolo. Onde você quebrou pelo fracasso, Deus coloca o ouro do recomeço. E no final, quando o mundo olhar para você, ele não vai ver um vaso perfeito de fábrica. Ele vai ver um vaso cheio de linhas douradas. E essas linhas vão contar a história, não da sua competência, mas da bondade do artista que restaurou você. Então, não tenha vergonha das suas cicatrizes. No céu, o próprio Jesus manteve a dele, como um troféu de amor. As suas cicatrizes douradas, elas são a prova de que você sobreviveu porque foi amado. E eu quero deixar um exercício para essa semana para você. Talvez ele vai doer um pouco, mas ele cura. Identifica ali a maior dor que você vive ou que já viveu. E ora ali de uma forma honesta, com essas palavras: Senhor, usa essa dor para me moldar, não para me quebrar. E depois o que você faz? Registra num pedaço de papel como Deus te sustentou, nos momentos em que você talvez achou ali que não ia aguentar. Porque muitas vezes a gente só enxerga o sustento pelo retrovisor. Se essa história te tocou hoje, comenta aí, coloca os seus comentários, compartilha. Qual é a cicatriz que você está aprendendo a ver como ouro e não como vergonha? E a gente caminha junto, rachado, mas cheio de luz entrando pelas frestas. Deus abençoe.